ano de seca, muita chuva terá. Você agora está num deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vão realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concede para podermos estar aqui na sua casa para adorá-lo nesta noite, neste culto de curas e libertação, culto de milagres. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado neste dia, nós não estaríamos aqui. Por isso, somos gratos ao nosso Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a todos para acompanhar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 9. Vamos ler o versículo 35. Mateus 9, versículo 35. Todos que têm uma Bíblia Sagrada pode abrir e estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Diz assim o versículo: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo e todos que estão nos ouvindo, nos vendo através desta mídia virtual pela qual está sendo transmitido este culto, nós estamos diante de uma palavra que o Senhor Jesus Cristo nos deixou escrito para que nós pudéssemos acompanhar a leitura e ver que o Senhor Jesus Cristo opera milagres na nossa vida, assim como Ele operou quando Ele esteve cumprindo o seu ministério terreno. O Senhor Jesus Cristo, Ele teve um tríplice ministério aqui na face da terra. E aqui neste versículo estão relacionados todos eles. O primeiro, ensinando. Jesus Cristo, por onde ele passava, ele entrava naquelas sinagogas e reunia o povo, né, e ensinava. Ensinava o quê? A palavra de Deus, né? Ele ensinava a palavra de Deus. E ele também, o ministério dele, pregando. Por onde ele passava, ele ensinava e ele pregava o evangelho do reino, o evangelho da salvação. E o terceiro ministério, curando todas as enfermidades e moléstias. Então o Senhor, né, ele chegava no local, ele ensinava, ele pregava e ele curava os enfermos. Então esse ministério ele exerceu quando ele esteve aqui na face da terra como homem. Então ele andava
naquelas regiões por onde ele passava, muitas pessoas enfermas o acompanhavam. E quem não podia andar, quem não podia se locomover, né, outras pessoas conduziam aquele enfermo para chegar próximo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele curava todas as enfermidades. Então não existia enfermo que não aproximasse do Senhor Jesus Cristo que não era curado. Nós temos isso em várias passagens bíblicas que dizem que todos os enfermos que conseguiram chegar próximo de Jesus, Jesus curou. E os endemoniados foram libertos. O livro, os evangelhos registram, está escrito que Jesus Cristo fez 27 milagres de cura e libertação. Cura dos enfermos e libertação dos endemoniados. E Jesus fez ainda 5 milagres da natureza, quando ele mandou Pedro andar sobre o mar, e vários outros milagres da natureza que Jesus fez quando ele esteve na face da terra. E Jesus ainda fez 3 milagres de ressurreição de mortos. Jesus ressuscitou 3 mortos. Isso é o que está registrado nas Escrituras Sagradas. Mas agora, se nós formos para Mateus, mesmo livro de Mateus, capítulo 8, e o versículo 16, olha só o que a Bíblia Sagrada nos informa. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, ou seja, todos os endemoniados foram libertos. Jesus expulsou todos. E o versículo continua dizendo que ele curou todos os que estavam enfermos. Aqui não fala a quantidade de pessoas enfermas que estavam naquele momento, naquele local. Então, por isso, nós cremos que Jesus fez muitos milagres de cura, de libertação, que não estão registrados detalhadamente na Bíblia Sagrada. Então, o que nós temos na Bíblia Sagrada registrado são apenas 27. Mas o tempo que Jesus andou na face da terra, a Bíblia Sagrada nos informa que uma multidão o seguia. E essa multidão eram de pessoas que encontraram com Jesus e foram curadas. Eram de pessoas que estavam endemoniadas e foram libertas. Eram de pessoas que viram Jesus operar os milagres usando a natureza. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a ressurreição de mortos. Lázaro, a Bíblia Sagrada nos informa que já faziam 4 dias que ele estava sepultado. Todos nós sabemos que um corpo, quando ele está na sepultura, com 24 a 48, o corpo já está em decomposição. Por isso que os velórios são apenas, no máximo, 24 horas, porque o corpo começa a cheirar mal, ou seja, apodrecer essa carne. E Lázaro já estava numa situação, de decomposição mais avançada, porque já faziam 4 dias que ele estava ali sepultado. Mas para o Senhor não importa a quantidade de dias que a pessoa já está morta, não importa a quantidade de anos que a pessoa está enferma, não importa a quantidade de tempo que a pessoa está endemoniada. Quando ela encontra com o Senhor Jesus, tudo isso sai da sua vida. Quem está, aleluias, possuído por um espírito demoníaco é liberto pelo poder do nome de Jesus. Quem está enfermo é curado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quem está morto, Deus ressuscita pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quem crê assim pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos desses 35 milagres que Jesus fez,
nós temos vários que são mais utilizados nas nossas pregações, no nosso dia a dia, como exemplos, como é o caso de Lázaro, que eu já citei, e vou citar o milagre agora de uma cura de uma enfermidade. O caso daquela mulher que já havia 12 anos sofria de uma enfermidade que a Bíblia registra que ela sofria de um fluxo de sangue. Aquela mulher padeceu muito. Por quê? Porque desde a sua adolescência ela foi acometida desse problema, dessa doença, dessa enfermidade, e a Bíblia não fala com quantos anos ela encontrou com Jesus, mas passou-se muito tempo, porque a Bíblia Sagrada nos informa que ela gastou tudo o que ela tinha para tentar curar essa doença, se livrar dessa doença, dessa enfermidade. Mas um dia ela ouviu falar que estava passando naquela localidade, próximo de onde ela estava, um homem chamado Jesus. E as pessoas falaram para ela: todos que conseguem chegar até Jesus, não importa o tipo de doença, não importa o tipo de enfermidade, as pessoas são curadas. Jesus cura, Ele está com o poder para curar, para operar milagres, maravilhas no meio do seu povo. Então aquela mulher teve fé, tomou uma atitude, levantou e falou: eu vou até onde está esse Jesus, porque eu preciso da cura. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela enfrenta todas aquelas dificuldades, aquela barreira, a multidão à sua frente, ela estava numa situação que ela não podia sair na rua, ela não podia ficar no meio do povo. É igual hoje a pessoa que está com esse vírus, esse mal, essa moléstia que está no mundo. A pessoa contaminada tem que se isolar, não pode ficar no meio da humanidade, da população. E naquela época era normal uma pessoa que tivesse nessa condição dessa mulher, não podia ficar, era considerada imunda. Então essa mulher deve ter se vestido bem, deve ter cobrido o seu rosto para poder andar no meio da multidão, porque se ela fosse reconhecida no meio da multidão, ela poderia ser morta. Ela não podia aparecer, mas ela não importou com essas dificuldades, com esses obstáculos. A fé que ela teve no Senhor Jesus Cristo superou todos esses obstáculos, fez com que ela passasse por cima de tudo para chegar até o Senhor Jesus Cristo para receber a sua cura. E diante de todo esse quadro, aquela mulher já fraca, porque estava perdendo sangue há 12 anos, e o sangue que corre nas nossas veias é a nossa vida. Se a pessoa perder o sangue, com certeza ela morre. E aquela mulher estava numa situação difícil, mas ela não olhou para isso. Ela não olhou por quê? Porque a fama de Jesus era: quem chegasse próximo dele era curado. O poder estava nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E quando ela enfrenta todas essas barreiras, essas dificuldades, então ela chega, e quando ela chega, que toca apenas na orla, na beirinha das vestes de Jesus, o poder já sai e cura e tira aquela doença, aquela enfermidade daquela mulher, e instantaneamente ela fica sã, ela fica curada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus estava fazendo o seu ministério de cura aqui na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E outros milagres que nós ouvimos, tantos outros milagres. Aqueles dois gadarenos, que estavam há tanto tempo possuídos pelo demônio, que no local onde eles estavam não podia passar ninguém, porque eles batiam, eles matavam, porque o demônio estava possuindo o corpo daquelas pessoas.
Mas Jesus podia passar, Jesus podia chegar perto dele. Por quê? Porque o Senhor Jesus tem o poder para poder expulsar os demônios. Os demônios não podem ficar próximo do Senhor Jesus Cristo, que ele expulsa. Se tiver no corpo de alguém, Jesus chega e o demônio é expulso. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, irmãos, interessante que o Senhor Jesus Cristo terminou o seu ministério terreno, retornou, morreu, derramou seu sangue aí já para salvar, libertar o homem dos seus pecados, e ele volta para o céu. Mas antes dele voltar, ele encontra os seus discípulos, e olha só o que ele diz para os seus discípulos. Pega a Bíblia aí, abre no livro de Marcos, no livro de Marcos, capítulo 16. O Senhor deixa essa incumbência e dá-nos autoridade para usar o seu nome, para que os milagres não parassem. Ou seja, a vontade do Senhor Jesus Cristo era que esses milagres continuassem acontecendo na face da terra. E agora ele concede liberdade para o homem usar o seu nome, porque é no nome do Senhor que está o poder para curar, é no nome do Senhor que está o poder para expulsar demônios, é no nome do Senhor que está o poder para ressuscitar os mortos. Aí ele passa para o homem. Por quê? Porque ele já tinha encerrado o seu ministério na terra, mas a obra dele, os milagres tinham que continuar, não podiam parar. Então ele chama os seus discípulos e diz: quem crer, primeiro ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho, ou seja, dá continuidade no ministério de pregação do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz o seguinte: estes sinais seguirão aos que crerem. Primeiro ele diz: quem crer e for batizado será salvo. E aí os sinais, quais são os sinais? Os que ele fazia, as curas, as libertações, a ressuscitação dos mortos. Esses são os sinais que Jesus fazia. E aí ele pega e fala para os seus discípulos assim, e esses sinais seguirão aos que crerem. Então é preciso crer para poder receber poder e autoridade para usar o nome de Jesus, porque o nome do Senhor Jesus Cristo não pode ser usado por uma pessoa que não crê nele. A pessoa pode até querer usar, mas aí o milagre não vai acontecer, porque ele não crê. Então ele disse aqui: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. Jesus enfatizou para os seus discípulos, e isso é válido para todos nós que cremos. Jesus está falando para cada um de nós aqui, em meu nome, pastor, você pode expulsar demônios. Em meu nome, presbítero Valmiro, você pode expulsar demônios. Diácono Eduardo e toda a igreja, em meu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos expulsar os demônios. E ele continuou dizendo para os seus discípulos: falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No outro versículo, Jesus disse: ide, ensinai. Ou seja, nós estamos aqui para exercer, para dar continuidade nos 3 ministérios que Jesus exerceu quando ele esteve aqui na face da terra. Até porque a Bíblia Sagrada nos ensina que quem segue a Jesus tem que fazer o que ele fez, tem que andar como ele andou. Jesus andava, e onde ele chegava, o que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava, ele curava. Então essa é a nossa missão. Esse é o nosso mandamento. Isso é o que nós temos que fazer aqui na face desta terra. Nós não somos daqui, nós somos forasteiros, nós somos passageiros. Nós estamos aqui para fazer o ministério do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, ensina que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Prega que o Evangelho da salvação está para ser pregado, que o reino de Deus, aleluias, só pode ver, só pode entrar quem for, aleluias, nascido de novo.
Jesus disse isso para Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, prezados ouvintes, todos que estão ouvindo esta mensagem através desta mídia virtual, que o Senhor Jesus Cristo não desistiu ainda de conceder poder para o homem realizar estes sinais que ele fez. Mas então o que nós precisamos fazer? Porque tanta enfermidade na face da terra, porque tantos crentes enfermos, porque tantas pessoas morrendo de enfermidades e os milagres não acontecem. Nós temos que ter fé. Para crer tem que ter fé. O exercício da fé na vida do crente é uma constante, uma coisa que tem que estar presente todos os momentos da sua vida, porque nós somos referência, nós somos modelo. Quando o ímpio está passando mal, ele corre atrás do crente para orar por ele. Quando o ímpio está morrendo, ele corre atrás do crente para orar por ele, porque ele sabe da fé, ele sabe do Deus que nós servimos, ele sabe que Jesus tem poder para curar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem aí, prezado amigo, algum problema, alguma doença, alguma enfermidade, tenha fé que o Senhor Jesus Cristo pode te curar agora, porque o poder está no nome dele, e em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, nós oramos para que todos os enfermos sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém endemoniado, que seja liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero aqui convidar os irmãos que estão aqui no templo para se colocarem em pé, para nós estarmos orando neste momento, para que o Senhor opere milagres, maravilhas no nosso meio. No começo foi cantado um hino aqui, que fala que o sangue de Jesus Cristo tem poder para curar também, curar enfermidades. A Bíblia Sagrada nos fala que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para purificar o homem de todo pecado. Ora, se o sangue tem poder para tirar o pecado, o sangue tem poder para tirar as enfermidades, as doenças, os espíritos malignos, porque o inimigo de Deus, o diabo, ele teme quando nós clamamos o sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo para nós ficarmos livres desse coronavírus, dessas doenças, dessas enfermidades. Vamos fazer igual o que aconteceu lá no Egito, quando o povo estava preso por Faraó, mas naquela última praga, o Senhor Jesus mandou derramar sangue e passar nos umbrais da porta, e quem passou ficou livre da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Quem estiver coberto pelo sangue de Jesus Cristo não pegará essa doença, não pegará essa enfermidade. Clame para que o Senhor Jesus Cristo venha cobrir com o sangue dele, porque o sangue tem poder, o nome tem poder, o Senhor Jesus Cristo tem poder para nos libertar de todas as doenças, de todas as enfermidades. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos orar neste instante. Se tem alguém ouvindo que ainda não tomou esta decisão de fazer parte do reino de Deus, creia que o Senhor Jesus Cristo entregou a vida dele por causa de você, que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida naquela cruz, derramou o seu sangue para libertar, purificar o homem de todo o pecado.
porque é o pecado que impede o homem de entrar no céu. Mas nesta noite nós estamos aqui anunciando o evangelho da salvação, que é através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que você pode alcançar a salvação da sua alma, para que na eternidade você possa ter vida eterna, vida com abundância, morar com o Senhor eternamente, entrar para o reino de Deus definitivamente, aleluias, ficar livre de todas as doenças desta terra, ficar livre de todas as moléstias, de todas as enfermidades, de todos os demônios. Isso é para quem aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Se você quer aceitar, aleluias, aí mesmo onde você está, peça perdão para o Senhor dos seus pecados, que Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder, aleluias, para purificar o homem e deixar o homem como um santo diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Soberano Deus que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai, para podermos estar na tua casa reunidos, Senhor, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Meu Deus, nós te adoramos, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos tem dado, tem falado conosco nesta noite. Meu Deus, nós estamos diante de um mundo onde, aleluias, as enfermidades, as doenças têm assolado a vida de tanta gente, meu Deus. Agora, por último, Senhor, esse vírus denominado coronavírus, Covid-19, tem feito muitas vítimas, Senhor. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo. Mas nós aprendemos aqui, Senhor, que se nós estivermos cobertos pelo sangue do Senhor, nós estamos livres da morte, assim como aconteceu aquele dia ali no Egito, onde todos os primogênitos foram mortos, menos os que possuíam o sangue do Senhor na porta. Nós pedimos para o Senhor, meu Deus, cobre-nos com teu sangue, para que nós possamos, meu Deus, ficar livre dessas doenças, dessas enfermidades. Cura, Senhor, todos os enfermos, meu Deus, que estão agora depositando a confiança no Senhor. Cura, meu Deus, liberta os endemoniados, Senhor, ressuscita mortos, Pai. Nós estamos aqui fazendo, Senhor, o ministério do Senhor, que o Senhor nos deixou incumbido. Então vem operar, Senhor, no nosso meio, pelo poder que há no teu nome, Senhor Jesus. O Senhor disse, no nome do Senhor nós podemos, Pai, impor as mãos e os enfermos serem curados. No nome do Senhor nós pedimos agora, Pai, cura todos os enfermos, Senhor. Os que estão presentes aqui neste templo, nesta noite, os que estão ouvindo também, Senhor. Cura, meu Deus, salva, cura, liberta, transforma. Meu Deus, os que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, perdoa os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida. É isso que nós oramos, suplicando e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quantos podem levantar as mãos e adorar o Senhor? Deus abençoe o diácono Manuel. Queridos, sábado, nossa grande Santa Ceia, às 18 horas até às 20 horas, tá? Nós vamos ter a Santa Ceia sábado, das 18 às 20, e no domingo, no nosso culto dominical, também teremos Santa Ceia, tá bom? Durante o dia, começando às 8h30 e terminando às 10 horas. Estudo bíblico, lição, não é mais escola bíblica, agora é culto dominical, que nós vamos ter uma classe só, não podemos ter mais classes separadas durante este período do coronavírus. Então vamos ter uma classe só dentro da igreja, somente uma lição,
e vai ser sem café da manhã, tá, meus irmãos? E vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Então dá para tomar a Santa Ceia sábado, é oficial sábado agora, depois da manhã. Domingo de dia dá para tomar a Santa Ceia, e domingo à noite também dá para tomar a Santa Ceia. Eu sei que não vai ser fácil para muitos retornar a vir aos cultos, eu sabia disso, tá, queridos? Que o corpo ele acostuma e a gente fica acomodado. Eu, graças a Deus, estive em todos os cultos, os irmãos também estiveram comigo aqui. Nós não fiquemos, para mim, todo dia teve culto. Fiz live, cantei, ganhei alma para Jesus e até descobri dons que Deus tinha me dado para cantar com a minha esposa. E é uma benção para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Levante as mãos ao céu. Quem quiser orar, o templo está aberto para oração, tá? Ore, porque é tempo de oração. Se você estiver em casa, não está fazendo nada, dá uma passadinha aqui, ora um pouquinho e Deus vai te abençoar. Levante as tuas mãos ao céu comigo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todo o povo de Deus. Diz: Deus abençoe a todos.